Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O alumínio está presente em muitos utensílios que utilizamos no nosso dia a dia. Nas panelas, nas portas, nas janelas e em muitos outros itens. E a reciclagem de sucatas no setor de metais está crescendo muito no Brasil. A economia do país se desenvolve mais e o meio ambiente agradece. O tema do programa de hoje é reciclagem de sucatas. Conheça as novidades do mercado da reciclagem de sucatas no Brasil. Aprenda como funcionam os processos da reciclagem de alumínio. E assista a entrevista com André Vilhena do Sempre, compromisso empresarial para a reciclagem. Reciclagem de sucatas, um mercado que está em ascensão no Brasil, colabora com o meio ambiente e é um ótimo negócio. O mercado da reciclagem no Brasil está bastante aquecido e com a expectativa de se expandir ainda mais. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta a destinação final do lixo produzido e incentiva a reciclagem e a compostagem, certamente vai contribuir para o aumento de consumo de produtos reciclados de todos os segmentos, além de créditos bancários que estão voltados a projetos que buscam atender à nova realidade de sustentabilidade. O mercado de reciclagem brasileiro hoje movimenta algo em torno de 12 bilhões de reais. Os índices de reciclagem são altos para aqueles materiais que têm um grande valor agregado, como por exemplo alumínio, cobre. Nós percebemos uma evolução, né? A gente entende um comprometimento maior dos consumidores e da indústria com relação à destinação correta desses resíduos. Reciclagem é um tema sério que protege os recursos naturais e distribui renda a todos os participantes da cadeia do negócio. A sustentabilidade não pode ser encarada apenas no ponto de vista ambiental ou social. É necessário também ver o lado econômico-financeiro de empresas que lidam com recicláveis que se tornarão matérias-primas secundárias. A indústria da reciclagem, ela economiza matéria-prima virgem, ou seja, economiza na extração do mineral, no caso dos metais, por exemplo, economiza petróleo, no caso dos plásticos, por exemplo. A indústria da reciclagem consome menos eletricidade, polui menos o meio ambiente, emite menos gases nocivos na atmosfera na sua reciclagem, em comparado à produção do material virgem. Para apresentar soluções e discutir os caminhos deste setor, a Feira Expo Sucata, maior evento da América Latina sobre atividade de reciclagem em escala industrial, reuniu importantes empresas e especialistas nacionais e internacionais. E um dos assuntos em destaque foi o crescente desenvolvimento de novos equipamentos eletrônicos que reduz sua vida útil, gerando um volume constante e crescente de sucata eletrônica. Os materiais mais processados hoje em dia são a sucata ferrosa, papel, plástico, cobre, alumínio, entre outros. Ou seja, uma infinidade de materiais que muitas vezes nem o consumidor se dá conta de que está sendo utilizado. O consumidor final, ele consome produtos reciclados sem saber. Todas as feiras do Brasil são feitas com carpetes 100% PET reciclado, carpete automotivo, PET reciclado, vergalhão da indústria, você você compra para construir seu prédio, sua casa, enfim, a construção civil usa vergalhão feito de sucata. O produto reciclado está mais presente na vida de todo mundo do que a gente menos imagina. A sucata eletrônica, além de conter metais que não devem ser simplesmente descartados por serem tóxicos e perigosos para a saúde humana, ela ameaça a estabilidade do meio ambiente quando não tratada de forma correta. Reciclagem é um excelente negócio, mas o problema do transporte e preparação desse material é onde come grande parte da margem de lucro. Outro problema, tributação. O material reciclado tem a mesma tributação de matéria-prima virgem na maioria dos casos. Existe um imposto de circulação de mercadoria e de serviços, o ICMS, existe para a sucata. Ou seja, uma das formas de alavancar o setor seria justamente eliminar essa tributação. Isso já ajudaria bastante. Foi feito um estudo que, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do alumínio, se você eliminar o ICMS entre os estados, o estado que mais perderia 8 milhões de reais em arrecadação. O que é 8 milhões de reais em arrecadação para um estado? Não é nada. Falta o quê? A vontade política para realmente que a coisa aconteça. Meu nome é Pedro, eu faço publicidade e propaganda. Eu queria saber quais são os tópicos ambientais que não podem faltar no programa de governo dos candidatos à presidência. Basicamente 6 itens.
O primeiro, a questão da sustentabilidade. O segundo, pagamento pelos serviços ambientais. O terceiro, uma reforma tributária ecológica. Quarto, preservação dos nossos recursos hídricos, dos rios, da água subterrânea, preservação das nossas florestas, evitando a devastação, as queimadas, e também a preservação do nosso patrimônio genético. Quinto, saneamento básico. E sexto, por último, a criação de uma economia nova, uma economia de baixa emissão de carbono. Meu nome é Paulo, eu curso Publicidade e Propaganda. Eu gostaria de saber em que os candidatos deveriam se comprometer para preservar as nossas florestas. A preservação das nossas florestas depende de leis mandatórias que proíbam, que multem, que punam aqueles que devastam, que queimam, que destroem as nossas florestas, e depende também de leis de incentivos, leis que ajudem a criar uma economia da floresta, de tal forma que uma árvore valha mais em pé do que derrubada. É claro que todo esse sistema legal só vai funcionar se tiver uma fiscalização eficiente. Tudo isso para evitar que não só as nossas florestas continuem sendo destruídas, mas para evitar que, juntamente com a destruição delas, nós continuemos assistindo à destruição de nosso patrimônio genético. Patrimônio genético baseado na biodiversidade, que pode oferecer soluções para inúmeras doenças, inúmeras moléstias, para novas descobertas na área da química, dos fármacos, com princípios ativos que permitirão a construção de novas perspectivas para a saúde e para a vida saudável de todos os humanos. No próximo bloco, aprenda quais são os processos da reciclagem de alumínio. Não saia daí, a gente volta já já. Você sabia que existem 68 tipos de metais no planeta? Dentre eles, alguns são bem diferentes, como o mercúrio, que é líquido, e o sódio, que é super leve. Já dentre os resíduos metálicos que produzimos, existem os recicláveis e os não recicláveis. Esses são exemplos de alguns produtos que não podem ser reciclados: clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta. Portanto, evite o consumo excessivo desses materiais. Todo mundo sabe que o lixo eletrônico não deve ser descartado em qualquer lugar. Mas o grande problema, muitas vezes, é encontrar o lugar certo para depositá-los. Mas um novo mecanismo pode ajudar paulistanos a resolver este problema. Ao acessar o site www.elixo.org, basta digitar seu CEP, o número de sua residência e selecionar o tipo de lixo a ser descartado, para então encontrar um posto de coleta mais próximo de sua casa. Nosso programa está de volta para falar da reciclagem de sucatas no Brasil. O alumínio, o material mais reciclado no Brasil, está presente de diversas formas no nosso dia a dia. Veja como é feita a reciclagem de alumínio. O alumínio tem uma enorme importância na nossa sociedade. É o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre e é o metal mais jovem e o mais usado em escala industrial. Sua utilização é antiga, mas a produção desse material começou há apenas 150 anos. Segundo o IBGE, 91,5% da matéria-prima industrial é alumínio reciclado. O Brasil é o campeão mundial em reciclagem de alumínio. Mais de 95% dos resíduos desse metal é reaproveitado pela indústria. A coleta seletiva de lixo aumenta a eficiência da reciclagem, traz melhorias para a vida da população e o meio ambiente agradece a iniciativa. A gente evita que o material seja devolvido para a natureza sem o tratamento ideal. Como o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes, a gente contribui para que esse material não seja dispensado, sendo que ele pode ser reciclado e reutilizado pelas indústrias.
Outro fator muito importante é que a reciclagem do alumínio ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa associados à utilização de energia nas indústrias. A economia de energia na reciclagem é muito significativa se compararmos com a produção do material bruto. O processo de reciclagem economiza cerca de 95% de energia se comparado ao processamento do material bruto. Agora vamos entender como funcionam os processos dessa reciclagem. A sucata chega à primeira fase. No local de recebimento é feita uma triagem do material descartando tudo que não for alumínio. Depois o metal passa para o processamento, onde uma máquina vai comprimi-lo em blocos. Eles são unidos em fardos que podem pesar mais de 1.000 quilos cada um. Após produzirem uma quantidade suficiente de fardos, encaminha-se todo o material para uma indústria de fundição. Nós recebemos a sucata, nós derretemos essa sucata, ela passa por um processo de limpeza, de desgaseificação. Aí nós fazemos a placa e, consequentemente, da placa de alumínio vai ser feito os discos de alumínio e as chapas de alumínio. Este metal é um dos mais utilizados no mundo todo e a possibilidade da reciclagem é muito atrativa para o mercado. O alumínio, em toda a reciclagem, ele não perde a sua propriedade. O alumínio pode ser reciclado quantas vezes for necessário. As características do alumínio, como leveza, resistência e alta condutibilidade elétrica e térmica, permitem que ele tenha uma diversa gama de aplicações. Essas propriedades trazem vantagem para a indústria de diversos produtos e soluções para outros mercados, como o setor automotivo e de construção civil, por exemplo. A partir da reciclagem do alumínio, muitos e muitos produtos podem ser feitos. Latas de alumínio, o pistão de automóvel pode ser feito da reciclagem de alumínio, tubos, perfilados e uma infinidade de produtos. Entre tantos outros produtos que podem ser feitos com a reciclagem do alumínio, a produção de panelas, um objeto que está tão presente no nosso dia a dia, é um excelente exemplo. A fábrica de panelas recebe o alumínio fundido e laminado, sendo que o volume utilizado pode variar de gramas a quilos. As peças são recebidos os discos são transformados em peças finais, de acordo com os modelos, e é feito o acabamento onde chega o produto final que é destinado ao consumidor. A panela feita de alumínio também pode virar sucata depois de um certo tempo de utilização. Mas este utensílio não vira lixo. Ele pode ser reformado ou ir para a reciclagem e recomeçar a vida útil da matéria-prima, o alumínio. A panela velha ela pode realmente voltar a ser uma panela nova, desde que ela seja reciclada e entre novamente no processo de manufatura das peças. A reciclagem do alumínio é sustentável e precisa ser incentivada. Meu nome é Edmundo, eu trabalho com consultoria. Eu gostaria de saber o que é uma reforma tributária ecológica. Uma reforma tributária ecológica é uma diferenciação na tributação. Colocar alíquotas diferenciadas para produtos que não geram resíduos e produtos que geram resíduos. Produtos que consomem pouca água e produtos que são gastões no consumo de água. Produtos que não geram gás carbônico, não emitem gás carbônico e produtos que emitem gás carbônico. Tudo isso pode ser feito se sobretaxarmos as emissões de carbono com a taxação do carbono, é a Carbon Tax. E se, paralelamente, nós dermos subsídios parciais ou até totais para aqueles produtos que forem considerados ambientalmente corretos e convenientes por uma sociedade em determinado momento da sua história. Meu nome é Marcos Paulo, faço curso de publicidade e propaganda. Eu queria saber, por que os investimentos de saneamento básico não saem no papel? Na realidade, esses investimentos muito caros, hoje, eles precisam sair do papel. Havia uma ideia antiga de que
obras enterradas não davam votos, porque não eram vistas, por isso podiam ser deixadas para depois. Hoje não dá para adiar. Mais de 50% dos leitos dos hospitais brasileiros são ocupados por pessoas que contraíram doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças transmitidas pela água. Portanto, se pensarmos que a melhor forma de investir em saúde é em saúde preventiva, na saúde preventiva, a melhor forma que temos é investir em saneamento básico. Água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado. Assista no próximo bloco uma entrevista com André Vilhena, diretor do Sempre, o compromisso empresarial para a reciclagem. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual a porcentagem de energia economizada na reciclagem de uma latinha de alumínio? Letra A, 65%. Letra B, 75%. Letra C, 85%. Ou letra D, 95%. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual a porcentagem de energia economizada na reciclagem de uma latinha de alumínio. A resposta correta é letra D, 95%. O Viver Sustentável está de volta e o entrevistado de hoje é André Vilhena. Ele é diretor do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o Sempre, e nos fala sobre a situação do setor no Brasil. Hoje estamos aqui no Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, uma organização não governamental cujo diretor executivo é André Vilhena. André, o que é o Sempre? Quais os seus objetivos? Bom, deputado, o Sempre foi fundado em 1992, durante a realização da Rio 92, e o objetivo das empresas fundadoras do Sempre naquele momento era trabalhar a questão da gestão pós-consumo do resíduo sólido urbano, principalmente. Então, o Brasil tinha uma carência do ponto de vista de informações, uma carência do ponto de vista de base técnica, base tecnológica para trabalhar o tema resíduos. E o objetivo das empresas, ao formarem o Sempre, era poder contribuir com o avanço da gestão de resíduos sólidos no Brasil, através do desenvolvimento de uma série de projetos que pudessem, de alguma forma, ajudar na melhoria dos sistemas que vêm sendo implantados no país. A reciclagem está ligada à questão ambiental, tem uma conotação de saúde pública, uma conotação econômica, porque, graças ao catador, ao reciclador, os resíduos sólidos, o lixo, esses produtos são reintegrados no ciclo produtivo e um aspecto social, de criação de empregos. O que o Sempre tem feito ou pode fazer para melhorar a condição destes trabalhadores na coleta? A introdução do catador nesse processo traz esse componente social de maneira muito forte, porque você gera oportunidade de trabalho e renda para uma parte da população que estava excluída do mercado tradicional de trabalho. E o apoio às cooperativas tem sido a forma que o setor empresarial encontrou de exercer a sua responsabilidade pós-consumo. Quando nós apoiamos uma cooperativa de catadores, nós não apenas fortalecemos o elo da coleta, mas também trabalhamos a questão social, como o senhor bem observou, promovendo um upgrade nas condições de trabalho e de vida do catador. Ele deixa aquele trabalho penoso, insalubre, nas ruas, de forma desorganizada, muitas vezes explorado, às vezes por um depósito de sucatas que não trabalha de forma correta. Quando ele entra na cooperativa, então ele tem uma condição melhor de trabalho, com segurança, com higiene, com proteção social e com a possibilidade de ter uma maior produtividade também. Vocês do Sempre têm também um serviço de informações para a população, para alguém que queira abrir uma recicladora ou queira ser uma pessoa ligada a essa logística de coletar todos esses produtos para reintegrá-los ao processo produtivo?
Perfeitamente. Nós oferecemos esse serviço para a população com informações básicas sobre coleta seletiva e reciclagem e até informações um pouco mais elaboradas, né, do ponto de vista técnico, inclusive. São informações que nós prestamos de forma gratuita através de um serviço de call center que nós temos através do site ou por telefone e também através de publicações que nós desenvolvemos sobre pontos específicos aí da cadeia de reciclagem. Por exemplo, temos uma linha de publicações que trata do empreendedorismo, né, como formar uma pequena, uma média empresa de reciclagem, né, de diferentes materiais. Temos também publicações sobre como formar uma cooperativa de catadores, né, de maneira que nós colaboramos então para diminuir esse problema que o senhor observou bem, que é a falta de informação, né? Também, além de capacitar as cooperativas, nós podemos fazer também um apoio em nível de aparelhamento das cooperativas, né? Para que elas ganhem escala, né? E possam de alguma forma fazer a comercialização do material reciclável em melhores condições de preço, né? Principalmente, e também de qualidade. O Estado de São Paulo já apresenta um crédito presumido no ICMS para a reciclagem do PET. Na sua avaliação, seria interessante que outros tributos, como o IPI, pudessem também ter alguma vantagem fiscal para estimular a reciclagem, não só do PET, mas de inúmeros outros produtos? Primeiro, eliminar os desincentivos que hoje ocorrem tributários, que nós temos em algumas situações verdadeiros desincentivos, e depois trabalhar a questão dos incentivos, porque com certeza alavancando a indústria de reciclagem de plásticos, incluindo o PET, certamente nós vamos ter um aumento na coleta, porque você tem um aumento na procura por essa matéria-prima, que era lixo e deixa de ser lixo, e com isso, de alguma forma, você potencializa, né, a coleta do plástico, como os exemplos que o senhor citou da garrafa PET. Agora, um outro problema que vem surgindo e surgindo rapidamente, a questão do lixo dos eletrônicos, celulares, computadores, televisões, se é de plasma, de cristal líquido, todo esse volume imenso, essa parafernália eletrônica. Como é que nós vamos fazer com isso? Reciclagem, né? Bom, primeiro, antes da reciclagem, e já pensando na reciclagem, a gente tem o desenvolvimento do que nós chamamos de Design for Environment, quer dizer, na prancheta, na concepção do projeto do produto eletrônico, já se trabalha para diminuir, né, composição, por exemplo, de materiais que causam impacto ambiental, ou que sejam potencialmente tóxicos. Se reduz o volume, né, também de material utilizado, a energia consumida, e já se pensa na reciclabilidade daquele produto do pós-consumo. Então, é preciso na concepção do produto já pensar no que vai acontecer na sua vida útil, né, e depois no pós-consumo. Quando chegar no pós-consumo, então nós temos que ter o que nós chamamos a logística reversa do eletrônico. Então, o que tem sido feito é que as empresas mais proativas, né, do ramo já têm se antecipado e oferecido alternativas ao consumidor para destinar o produto no pós-consumo. Então, um telefone, um aparelho celular já pode ser entregue no final de sua vida útil num ponto de venda. Um cartucho de impressora já pode ser entregue para reciclagem por conta da iniciativa de alguns fabricantes. Já se pode também pensar na devolução da impressora, do computador, né? Então, começam a aparecer no Brasil alternativas para a logística reversa. O que o consumidor tem que fazer? No ato da compra, ele tem que verificar qual é, na instrução, o que o fabricante diz sobre o que fazer no pós-consumo, né? E ele deve optar então por um produto de um fabricante que já ofereça, né, uma alternativa para a destinação no pós-consumo. E aí vai ser através do saque, enfim, de algum contato telefônico ou por e-mail, onde esse serviço será oferecido. Hoje, a questão do lixo, dos resíduos sólidos, é um problema ambiental seríssimo para o mundo todo. Na sua avaliação, a reciclagem é o melhor caminho?
Sem dúvida que quando nós pensamos em resíduos, nós temos que pensar nos 3 R's, né, preconizados pela Agenda 21. Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então devemos sempre pensar na redução. Então, desde dos processos industriais, né, por parte do consumidor também, né, o consumidor deve estar atento a consumir aquilo que lhe é realmente necessário, e o que não puder ser eventualmente reutilizado, ele deve então ser reciclado. André, muito obrigado por tudo, muito sucesso no seu trabalho. Nós é que agradecemos. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá, você sabe qual é o elemento mais abundante e, consequentemente, mais importante dentro do nosso corpo? A resposta certa é água. Nós somos formados de uma quantidade muito grande de água. A criança, quando nasce, ela tem mais de 80% de água dentro do seu corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de água que compõe os nossos órgãos internos. É importantíssimo nós lembrarmos que, se não fornecermos ao organismo a quantidade adequada de água para o bom funcionamento, nós vamos acarretar uma série de situações que vão nos comprometendo gradativamente. Primeiro, nós vamos nos desidratando sem perceber, e muitos órgãos internos não vão funcionando tão bem. Dentre os órgãos que dependem de água de uma maneira muito especial, está o cérebro. O cérebro do idoso, por exemplo, ele tem uma necessidade enorme de receber água, porque o indivíduo idoso, além de muitas deficiências pela própria idade, ele passa a ter carência de água que vai comprometer raciocínio, memória, concentração, e isso tudo vai fazendo com que a qualidade dele vá diminuindo. Então, o lembrete principal em relação a esse tema é que nunca devemos nos esquecer de fornecer água ao organismo. Então, lembre-se, beber água é tão importante quanto se alimentar. É tão importante quanto respirar. Então, não se esqueça de hidratar o teu organismo, mesmo que você sinta que não haja necessidade. Isto é, se você não está sentindo sede, não quer dizer que você não tenha que ingerir água. Água é vital para o bom funcionamento do corpo. Não se esqueça disso. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!